Bora lá. Vamos começando aí. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, pega no meio do caminho, pega mais tarde. Gente, eu queria começar. Até esse tema não estava no programado. E todas as quartas-feiras a gente faz uma. Nós temos uma reunião de homens aqui na minha igreja. E ontem a gente estava falando sobre disciplina. É algo que muitas das vezes a gente acaba, como que eu posso dizer? A gente acaba negligenciando pela dificuldade do dia a dia. E se tratando de disciplina, um dos maiores exemplos que nós temos, né, em disciplina está lá no livro de Daniel. Daniel foi um cara que teve uma baita disciplina e o melhor, ele não se curvou a ninguém com a sua disciplina e com a sua espiritualidade em adorar outros deuses. Lá em Daniel 6:10 fala: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali 3 vezes ao dia se ajoelhava e orava, e dava graças a Deus, como costumava fazer. Olha para vocês verem a disciplina espiritual de Daniel nesse contexto. E Daniel passou por diversas provações, né, até chegar ao ponto de cair em uma fornalha, estando em jantares, como no palácio do rei Nabucodonosor, e não se curvava em momento nenhum. Ele tinha uma disciplina de jejuar, ele tinha uma disciplina espiritual, e ele tinha uma disciplina muito grande na alimentação. Ele não comia qualquer comida. E nós, muitas das vezes, esquecemos desse detalhe da disciplina e acabamos negligenciando as coisas dentro da nossa oficina. Olhando para o leitor empreendedor, o que Daniel consegue trazer para nós? A vontade de termos uma disciplina e uma constância. Tudo na nossa oficina, gente, é constância. Tudo na nossa oficina é disciplina. Não existe oficina que vai abrir hoje e vai ficar milionária amanhã. E esse é o mal de muitos donos de oficina. Ele começa, ele tem uma curva que é uma curva aqui, ó. Tá estimulado e quer fazer e vai dar bom, só que a tendência é o pico aqui. Aí o que vai manter esse cara? Chama disciplina. Eu tenho estudado exatamente sobre isso. Esse aqui é o livro que a gente está estudando, chama Homens Fortes em Tempos Difíceis. E ontem tocou muito no meu coração. Como nós podemos ser homens fortes nos tempos difíceis que a nossa oficina está passando? Porque se a gente for analisar contexto econômico tá legal no Brasil? Não tá. E tem muita oficina que está só reclamando. Mas por que reclama? Porque não tem disciplina. Tulio, e se tratando de disciplina, o que é exatamente? É fazer o que precisa ser feito mesmo quando eu não estou com vontade. E na grande maioria das vezes a gente não vai estar com vontade. Ninguém está com vontade de chamar a atenção do funcionário. Ninguém está com vontade de delegar. Ninguém está com vontade de organizar. Você quer fazer acontecer e ver dinheiro no caixa. E principalmente quando o caixa não acontece. Eu fico sem vontade nenhuma de fazer no próximo dia. E aí começam as frustrações com o negócio. O negócio é ruim? Não. Faltou disciplina e faltou constância. Primeiro ponto que eu acho fundamental que a gente tem que ter disciplina chama-se em tempo e processo. Eu mesmo, essa semana cheguei de uma viagem, eu fiquei 8 dias sem ir na oficina. E teve alguns acontecimentos lá na oficina na quinta-feira antes de eu viajar. E ainda sou eu que tomo as decisões da linha de frente. Mesmo com 2 projetos, algumas decisões dentro da oficina sou eu que faço. E na quinta-feira passada, um mecânico bateu uma caminhonete dentro da minha oficina e eu tive um prejuízo muito. Graças a Deus não teve grande, mas porque nós temos seguro, né? É importante ter um seguro garagista. E eu estava à véspera de sair de viagem, foi na quinta, eu viajaria no domingo, e esse mecânico bateu. Ele saiu com uma Triton do elevador, desesperou ali nos pedais, eu não sei se estava com um pouco de ar no freio, mas enfim, ele pegou um HB20 e já derrubou até o escritório dentro da oficina.
A gente tem que ter muita inteligência emocional para fazer disciplina de tempo e disciplina de processo. Em outros tempos, eu já sairia louco. Porra, o que aconteceu? Tá? Machucou? Não, tá tudo certo? Beleza. Vamos falar com os clientes. Cliente, aconteceu isso, isso e isso, o que eu posso fazer? Nossa, eu preciso do carro. Tá. Beleza, eu vou te alugar um carro. Fui lá, já paguei um carro alugado, resolvi o caos com o cliente. Viajei, a oficina ficou uma semana sem eu, e com 2 carros batidos nessa situação, seguradora tendo que ir lá fazer perícia, papapá, enfim. Deleguei pro pessoal. Cheguei essa semana, ontem mesmo, eu parei e falei, meu Deus, eu não tô tendo tempo para nada. Eu tô começando a trabalhar 7 horas da manhã e quando eu vejo, deu 7. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Aí eu já voltei, pô, foram 3 dias, segunda, terça e quarta. Na quarta que eu caí em si, falei, opa, tô fazendo as coisas erradas. Eu tô sem disciplina, eu tô sem processo. Aí é esse o olhar crítico que o dono tem que ter. Porque vira e mexe, a gente é falho, a gente vai cair. Vira e mexe, eu quero ver o dono que não vai dispersar do nada e vai ter que entrar ali na operação. Faz parte. Até algo que eu converso muito, o Luiz tá aí, eu converso muito com o Luiz. Não tem jeito. O Luiz, às vezes, quando percebe, tá lá na operação, né, Luiz? E é isso aí. Só que a gente ter esse feeling para falar, opa, eu aqui, eu sou caro. Eu não posso fazer esse negócio aqui, eu tenho que delegar mais, eu tô fazendo isso errado. Porque a gente, por si só, vira e mexe quando a gente perceber, a gente tá lá, principalmente, quem veio da operação, quem é detalhista. Então, se eu não tenho um autocontrole e lembro de princípio, propósito, e se eu não tiver processo, o meu negócio não cresce. Tudo bem, mas eu não tenho um processo bem definido. O processo bem definido é você não estar na operação. Agora, o como é durante o dia que a gente vai ajustando. A gente tem que largar o nosso perfeccionismo de querer o estar tudo pronto para fazer acontecer. Então, esse é o ponto. E aí eu volto lá e penso, cara, Daniel, ele sentava numa mesa de jantar, independente de qualquer coisa, ele comia a comida dele. Ele não se curvou a nenhum rei. Será que na hora que eu chego na minha oficina, eu estou me curvando a qualquer coisa? Será que o meu Deus está sendo dinheiro ao invés de ser Deus? Aí é onde a gente inverte os processos. Onde que está o seu coração? Eis a questão. Talvez o seu coração não está na sua oficina. Talvez o seu coração está em dinheiro. E aí eu volto e trago uma reflexão aqui para vocês. Hoje a oficina de vocês está aberta por grana? Se for, ela nunca vai ter grana, porque a grana tem que ser consequência, a grana é moeda de troca. A grana é potencializador do negócio. E hoje você conserta carros ou você entrega uma manutenção e uma segurança para o seu cliente. As pessoas não estão comprando mais, gente, somente a manutenção. A pessoa está comprando uma experiência. Ela está comprando a paz dela, porque se hoje ela olhar no YouTube, ela troca uma pastilha em casa. Se hoje ela sabe que na internet ela vai comprar mais barato, mas ela está comprando a paz. Ela está comprando a paz de entregar o carro para uma oficina que resolve o problema dela. Na hora que a gente começa a pensar desse jeito, a gente volta a se dar o nosso valor. E aí a gente volta no contexto de estar no seu lugar e ter disciplina para fazer o que precisa ser feito. Esse é o ponto. Então, para isso, todos os dias eu tenho que fazer o quê? Criar pelo menos 2, 3 rotinas. Eu uso muito lembretes do próprio celular. Eu tenho iPhone, se você apertar do lado aqui, você só fala, Siri, me lembra de tal coisa meio-dia. Me lembra disso tal hora. Eu uso muito esses lembretes. Se é algo mais longo, eu abro meu WhatsApp, eu tenho aquela secretária eletrônica, que é a Dola. Quem aqui participou da minha imersão, eu já mandei para vocês. É fantástica. Ela é gratuita, você não paga R$ 1. Ela manda WhatsApp para você. Você fala assim, Dola, me lembra de amanhã, sexta-feira, às 14 horas, fazer uma reunião com o falso da SPN. Amanhã, 13h45, ela te manda um WhatsApp. Você marcou uma reunião com o Fausto e ela já vincula ao Google Agenda. A grande maioria eu já mandei essa secretária virtual. É uma ferramenta gratuita, eu uso e me traz muito para o eixo da disciplina. E, gente, o nosso cérebro é falho. Se a gente não começa a notar, do nada você vai testar um carro. Putz, esqueci de fazer tal coisa. Vai aqui e abre o lembrete do seu telefone. Fazer tal coisa na hora que eu voltar. Você tá indo falar com o cliente, nossa, não paguei a boleta, nossa, não fiz isso. E aí, quando você só fica no nosso, o seu cérebro só vai te dando esses gatilhos, você rodou o dia inteiro e não saiu do lugar. Porque você não teve disciplina de tempo.
Você não teve processo bem definido da sua oficina. E como que eu faço um processo bem definido? Primeiro ponto é você entender cada função dentro da sua oficina e o preço de cada função. Se você tem um auxiliar administrativo e a função dele é o quê? Organizar a pátio, organizar o chão, organizar a limpeza, você é muito caro para organizar isso daí. Porque um auxiliar administrativo, hoje a gente vai pagar a média de 10, 15 reais na hora dele. Ele vai ganhar por dia 80, 100 reais, é o salário aqui na minha região, acredito, seja no de vocês. Compensa você se submeter a isso por essa hora? Não é prepotência. Muitos de vocês, mas eu estou sendo prepotente. Não, não entenda isso. Entenda que você é o cara que utiliza a estratégia. Você que resolveu investir, é você que fica pensando em oficina cedo, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Então, é muito barato você pagar e é muito caro você fazer. Então, só faça se não tiver quem faz lá dentro da sua empresa. Desliguei, ninguém veio hoje, aí que você vai fazer. Caso contrário, é delegar. E a gente tem que delegar. A mesma coisa no mecânico. Se o mecânico faz freio aí muito bem, olha para vocês verem a que ponto uma oficina indisciplinada chega. Eu estou fazendo uma mentoria com uma oficina e ele me reclamou o seguinte, falou, cara, ele tem 2 meses que está aberto, uma operaçãozinha dele é o quê? 2 mecânicos, 2 auxiliar e ele de dono. Eu tô achando que eu vou ter que contratar mais um. Eu falei, cara, não é hora? Vamos esperar pelo menos 90 dias de faturamento, a gente entender. Não, mas é porque tá apertado, vira e mexe, tô tendo que ir para operação. Eu falei, por que você tá indo para operação? Me dá exemplo. Porque o mecânico tal tem dúvida. Por que você tá passando esse serviço pro mecânico tal e não tá passando pro outro? É porque o outro na hora tava cheio. Eu falei, aí é que tá. Vocês trabalham errado a disciplina de tempo dentro do seu pátio. Você tem um cara muito bom em suspensão. Para que você vai mandar regulagem eletrônica para esse cara? Para que você vai mandar cabeçote para esse cara? Ele não dá conta. Turma, aí tem que aprender. Tá, mas se eu tô correndo contra o tempo, é hora dele aprender nesse carro? Não é? Se a oficina tá parada, aí sim eu vou ensinar ele. Ou a melhor forma dele aprender, Senai, Custec São Paulo, se vira, negão. Vai fazer alguma coisa. Mas não, a gente insiste em fazer errado. Então, gente, essa disciplina operacional, de eu saber os pontos fortes e pontos fracos de cada um dentro da minha empresa, é fundamental. Através dela, eu vou começar a mapear. Aí sim eu crio os processos. Eu sei que o mecânico A, ele normalmente vai fazer tais serviços. O B, ele já tem know-how para fazer esses outros serviços. E assim por diante. E aí minha oficina começa a girar de uma forma mais leve. Túlio, mas vai girar 100%? Não vai, a gente sabe que vai ter um problema, mas aí é que tá. Se você vem aparando as arestas, fica muito mais fácil. Lembrem-se de um diamante. Se qualquer um de nós que não tem conhecimento, a não ser que alguém aqui tenha, né? Vê um diamante hoje na rua, talvez joga fora achando que é uma brita. Mas se você pula o diamante, se você faz todo o procedimento que tem que ser feito, o diamante tem seu valor. É uma das pedras mais valiosas do mundo, perdendo só para Turmalina da Paraíba. Acho que Turmalina da Paraíba, né? Enfim. E daí, a mesma coisa é o que você tem que fazer na sua oficina. Você está polindo ela, e quando eu falo polir, é trazer detalhe por detalhe. E voltando em disciplina. Primeiro ponto, ou segundo ponto que eu quero trazer, além de ter a gestão de tempo e processo, é organização. Tem oficina que precisa fazer um 5S urgente. O que é o 5S? É o princípio japonês da organização. Quem não sabe os detalhes do Shitsu, entra na internet e procura como fazer 5S na oficina. Gente, é pegar e organizar tudo. Tem oficina que tá tudo jogado de qualquer jeito. Isso daí você faz no sábado. A gente perde muito tempo simplesmente procurando ferramentas, procurando coisas fora do lugar. E muitas das vezes, um elevador que você ajusta ele aí dentro, você muda a rotina. Se coloca no lugar do cliente e entra na oficina. Como que eu posso facilitar? Como que eu posso fazer a oficina girar de forma mais fluida? Não, se eu jogar isso daqui para cá, isso daqui vai ficar mais fluido. Isso aí é fazer o 5S. E o 5S a gente tem que ter esse olhar crítico. No máximo a cada 60 dias. Vai ter saído fora do lugar? Vamos lá, vamos analisar, vamos ver o que precisa ser feito. Organizei meu 5S, eu tenho controle de estoque e controle de ferramentas. Quantos de vocês não sabem quais ferramentas tem dentro da oficina hoje? A grande maioria que eu entro não tem esse controle.
Túlio, eu não sei quanto que eu tenho de ferramenta na minha empresa. E aí vira e mexe, tá comprando ferramenta todo mês, não sabe que ferramenta que o mecânico quebrou. E aí eu tenho, consequentemente, eu tenho o quê? Uma torneira aberta. Quando eu tenho uma torneira aberta dentro, o que que vai acontecendo? Despesa indo e lucro saindo. Despesa saindo e lucro saindo. Despesa saindo e lucro saindo. Tá sangrando seu lucro e às vezes é aquela ferramenta que você não tem controle e não tá comprando. E aí eu tenho que ter disciplina no quê? No estoque. Quantas vezes compramos uma peça, o mecânico vai lá, manda aquela mãozona, rasga, eu não devolvo, aí depois eu não vendo, ela fica jogada debaixo de uma prateleira, passa aí 2 meses, 3 meses, eu não vendi, entra aquele carro daquela peça, eu esqueci que aquela peça tá lá, eu comprei aquela peça de novo, e essa peça vai ficando. Na hora que eu vou ver, tem oficina que tá faturando 30, 40, 50 mil reais com estoque de 80, 90 mil. Eu peguei uma oficina recentemente, lá em Pernambuco. Falei, gente, tem alguma coisa errada no estoque. Só de me falarem um número, eu consegui já identificar. Tem alguma coisa errada no estoque. O valor de estoque de vocês está certo? Tá. Falei, então vocês vão fazer um favor. Eu quero um balanço desse estoque. Vocês conseguem ficar o final de semana e contar estoque? Já que é tão um pouquinho. O estoque deles estava custando 20 mil reais. E a oficina deles tinha que fechar a conta certinho. A oficina deles faturando média aí de 50, 60, mês ou outro 70 mil. Falei, tem alguma coisa errada em estoque. Não, não tem. Falei, tem alguma coisa errada em estoque. Tem alguma coisa aí que precisa ser ajustada. Aí contaram o estoque. O estoque deles estava com 66 mil reais, para 20 que eles achavam. Então eu tinha 46 mil lá empacado. E desse jeito, que oficina que dá dinheiro? Oficina nenhuma. Falei, como que eu crio isso? Eu tenho que ter o processo do estoque. Como que abre a peça? Você tem que ensinar o seu mecânico a abrir a peça. E às vezes, gente, parece coisas óbvias que a gente tem que ensinar, mas tem. Por isso que você escolheu ser dono. Aí entra a disciplina. É a disciplina de ensinar e cobrar. Todo dia tem que estar ali cobrando. Fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Entra a cobrança, até entrar no normal. E tem gente, com 21 dias virado. Não necessariamente. Existem estudos comprovados que não é assim que funciona. Talvez é 21, outras pessoas é 30, outras pessoas é 66, e outros estudos já falam em 90 dias, fazendo todos os dias a mesma coisa. Só que aí no 30 dias você foi lá e vacaiou, você esqueceu de ter a disciplina. Você perdeu todo um ritmo e o seu colaborador também, porque você não cobrou dele naquele dia. Túlio, mas é obrigação dele. Infelizmente é assim que funciona. E você escolheu ser empresário, então tenha disciplina e constância. Estoque, gente, quebra qualquer empresa, porque vai entrar muito em fluxo de caixa. Se o seu estoque está totalmente desorganizado, se você hoje não sabe o que tem nele, tenha disciplina de já fazer um balanço e fazer esse controle. Para você ter uma noção, pelo menos, da onde está indo sua grana. Eu falo muito o seguinte, um dono de oficina que às vezes está aí levando de qualquer jeito, ele é um irresponsável. Por quê? Ele não sabe o que entra, ele não sabe o que sai, ele é um trabalhador muito bom. Mas se ele estivesse trabalhando para os outros, ele estaria ganhando muito mais. Eu conheço donos de oficinas menores que hoje não ganham o que mecânicos meus ganham dentro da minha oficina. Hoje tem dono de oficina que não consegue tirar um Prolabore de 8 mil reais. 8 mil. E eu tenho vários mecânicos hoje ganhando 9, 10 mil. Eis a questão. Você está sendo empresário só pelo status, pelo sonho ou pela grana? Reflete sobre isso. E já pegando isso daí, a gente entra em que? Disciplina financeira. É fundamental eu ter disciplina financeira para eu conseguir fazer caixa dentro da minha oficina. E a disciplina financeira vem disso daí. Estoque alinhado, empresa não está saindo despesa de qualquer jeito, não estou tendo controle de quantas ferramentas que eu tenho. Aí eu vou fechando as arestas. Na hora que eu fecho as arestas, eu consigo uma produtividade maior. Aí, obviamente, minha disciplina financeira, ela vem aumentando. Por quê? Porque eu passei a ter controle. Eu tenho uma planilha de custo tudo anotado. Eu tenho uma planilha de fluxo de caixa, tudo bem desenhado. E aí fica mais fácil. Fica mais fluido também o negócio. E a disciplina de manter a equipe alinhada e motivada, gente. É fácil a gente ter um microgerenciamento e manter todo mundo motivado todos os dias? Não, né? E é inevitável isso mesmo. Só que como que eu vou me motivar para eu motivar
a minha equipe. Primeira coisa, vou ensinar até vocês um exercício que eu passei para uns mentorados essa semana em uma mentoria na terça-feira. Eles, nós sabemos que precisa fazer, mas não faz, né? Ele falou, desse jeito. Eu falei, não faz. Eu virei para ele e falei, fulano, o que você quer? Onde você quer estar no dia 1º de dezembro? Como você se vê lá no dia 1º de dezembro? Aí ele olhou e falou, eu quero estar com um Prolabore de 10 mil para mim, 10, eles são 2 sócios. Eu quero estar com um Prolabore de 10 mil e o fulano com 10 mil de Prolabore. Hoje estão tirando um Prolabore de R$4.500. Quando eu entrei era 2 mil. Quando eu comecei a fazer a mentoria com eles, a oficina estava vendendo 20 mil e o Prolabore deles era 2 mil para cada um. Eles são muito, nesse ponto financeiro, eles são muito educados, sabe? Eles fazem o trem certinho, tem muita disciplina. Lá o problema estava em vendas. E aí nós saímos de 20 para 35, 35 para 39, esse mês caiu em 33. Eu falei, esse mês vocês atenderam o mesmo tanto de carro, então não foi carro, o carro entrou, por que não vendeu? Aí ele, sabe que tem que oferecer, mas não oferece. Aí eu fiz essa dinâmica, né? Então você vai escrever, pega um papel, eu vou te esperar. Ele saiu da frente da cama, foi lá, pegou um papel. Você vai escrever então, sua cidade, 1º de dezembro de 2025. Hoje eu ganho 10 mil reais. O que mais você quer? Eu quero ter um caixa de pelo menos 30 mil na oficina para não ficar pagando incêndio. Hoje a minha oficina tem um caixa no banco, na conta da pessoa jurídica, de 30 mil reais. O que mais você quer ter? Eu quero ter mais um elevador na oficina. Minha oficina hoje tem 4 elevadores, que lá hoje ele tem 3, ele quer ter mais um, então eu já pus ele visualizando 4 elevadores. O que mais você quer ter? Eu quero zerar os boletos e quero começar a pagar só à vista. Hoje a minha oficina compra somente à vista. Beleza. Tá tudo no papel, tá? Você vai pregar ele no seu escritório, em frente ao seu computador. Você vai pôr com durex bem feio, assim, pra você ver esse trem toda hora. Eu falei, não, cara, mas é ridículo. Eu falei, não. O nosso cérebro, ele só consegue ter disciplina e constância na hora que ele tá vendo e tangibilizando. Eu não sei se todos aqui se lembram que eu falo lá na imersão. A gente faz o quadro dos sonhos. O que é o quadro dos sonhos? É a gente tangibilizar os nossos sonhos para que os nossos sonhos sejam o combustível de fazer acontecer a nossa oficina. Então, Túlio, eu acordo todos os dias, antes de eu fazer a live, eu já fui ali, olhei a casa que eu quero lá num condomínio fechado, eu já olhei a Ranger V6 que eu quero comprar zero, eu já olhei a corrida que eu vou fazer, e é todos os aspectos da nossa vida. E é aquilo que traz a disciplina para minha mente, para eu controlar a emoção dos meus funcionários e a minha emoção. Porque o primeiro cara que tem que estar bem emocionalmente sou eu. Eu estando bem emocionalmente, eu consigo controlar os outros tantos. E eu tenho que tangibilizar isso daí, porque o seu cérebro ele vai te burlar. Isso daí já é neurociência. Você tem aquele insight, você não anotou, depois você vai esquecer. Você tem uma meta, mas essa meta está só na sua mente, essa meta não vai acontecer. Então, o conselho que eu dou para vocês, terem disciplinas, anotem tudo e coloquem no papel o motivo da sua disciplina para motivação. O disciplino da sua disciplina que vai te fazer ir adiante, vai ser o combustível. Qual que é o sonho que você tem? Lembrem-se, senhores, pagar conta não é sonho. Pagar conta é obrigação. Se a sua oficina não está pagando conta, vamos fechar ela e vamos trabalhar para os outros. Não queira estar na oficina por status, isso eu vou falar rasgado para vocês. Agora, sonhar é a sua obrigação. Sonhar é o que você tem que fazer. Sonhar é o motivo. E aí, quando você sonha, você vai realizar. Quantos donos de oficina você consegue tirar férias se sair da operação? Ou não tiram férias há 2, 3, 4 anos, né? Por quê? Porque não tangibilizou. Por quê? Centralizou tudo em cima dele. Não soube motivar a equipe. Não soube direcionar o que a equipe tem que fazer. E aí, o tempo vai ficando muito curto, porque não tem gestão de tempo, pois está sempre ali naquele ciclo vicioso e acaba se frustrando todos os dias. E essa frustração, isso daí é energia, gente. A gente é energia. Então a gente emana uma energia. Qual é a energia que você emana? Energia negativa. E aí se eu passo energia negativa para o meu colaborador, ele segue naquele campo sistêmico tudo negativo. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Eu estou falando por último da disciplina de motivacional. Por quê? Porque ela é o pilar para todas as outras acontecer. Ela não é mais ou menos importante, só que ela é o pilar para tudo. Se eu não tenho motivação para ir para minha empresa, não adianta nada. Eu não vou conseguir atingir o mínimo de resultado. Se eu não tenho motivação para fazer, colaborador nenhum vai fazer empenhado.
E a motivação diária vem como? Eu vendo todos os meus sonhos. Façam uma carta de como está vocês no dia 1º de janeiro de 2026. Onde vocês vão estar. E coloca aquilo ali como presente. Eu estou, sempre o verbo eu estou, eu sou, eu consegui, eu tenho. Façam dessa forma e deixem isso sempre às vistas. E, se possível, veja isso na primeira hora. Muitos de nós têm o hábito de acordar, passar a mão nessa ferramenta aqui e já ir mexer. Isso aqui, literalmente falando, e com perdão da palavra, isso aqui é uma desgraça. Desgraça é algo que tem uma falta de graça, né? Muita gente não gosta de falar essa palavra, mas é justamente isso. Aqui tem uma falta de graça muito grande. Porque eu pego, me despeço numa rede social e é a primeira atividade do dia. Isso daqui vai determinar como vai ser o meu dia. Então, se eu pego isso daqui e já começo a consumir conteúdos que não agregam, daqui a pouco o meu dia vai ser muito ruim. Daqui a pouco o meu dia vai ser improdutivo. Então, a primeira tarefa que vocês têm que fazer para ter essa disciplina, para ter essa constância, é ir lá olhar essa carta que vocês fizeram. É lá e olhar e tangibilizar o sonho que está se tornando real. Porque o seu cérebro ele não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário, principalmente quando você está com o olho fechado. E ali, na hora que você acorda, seu fluxo cerebral está trabalhando em um ciclo um pouco mais baixo. Ele está numa frequência um pouco mais baixa. Se eu já ativo um celularzão na cara dele de uma vez com Instagram, com noticiários, com TikTok, pim, ele tende a acelerar o ciclo, e aí você já não consegue pegar ele mais. Então, a primeira hora do seu dia é a hora do conhecimento. É a hora de você mentalizar o que você quer pro dia. Independente de religião, eu sou cristão. Então, a primeira coisa é a minha oração. Eu com Deus somos um só. E aí, quando eu tenho uma força maior do meu ser, eu consigo essa motivação, tangibilizo aquilo, ó, dia 1º de janeiro tá chegando aí. E eu falei que dia 1º de janeiro eu vou estar com uma caminhonete nova. Eu falei que no dia 1º de janeiro eu tenho que ter 30 mil de caixa na minha oficina. E eu vou ter 30 mil de caixa na minha oficina. E aí o negócio vai funcionar. É sobre isso, senhores. É isso que vocês têm que fazer. Então, eu tendo uma disciplina de motivação, todas as outras vão acontecendo na arestas. Fechou, meus nobres? Então, contextualizando isso daqui hoje. Qual que é a melhor forma de eu evitar desperdício dentro da minha oficina? Disciplina. Qual que é a melhor forma de eu manter minha equipe motivada? Disciplina. Processo. Disciplina em processo. E o que é a disciplina? Fazer todos os dias, mesmo quando eu não estou com vontade. Eis a questão. O que nós vamos fazer hoje sem estar com vontade? E uma cereja do bolo. A regra de ouro. Faça sempre na primeira hora do dia a tarefa mais difícil que seu cérebro não quer fazer. Isso vai te trazer uma disciplina muito maior. Faça no primeiro dia. Aquela primeira tarefa vai ser aquilo que você não quer fazer e precisa ser feito. É dar um feedback no funcionário? Vai ser na primeira hora do dia. É chamar atenção? Vai ser na primeira hora do dia. É resolver um BO grande na oficina? É na primeira hora do dia. Para você já mostrar para ele, cara, eu fiz isso daqui, então eu vou para cima. Amém, senhores? Bora para cima, vamos orar então aqui, 6h45, para nós honrar o nosso horário e a gente ir pro pega e fazer o que tem que ser feito. Quem aí vai para uma academia, fazer academia, quem já vai para oficina, ir para oficina, quem precisa levar as crianças no colégio, levar as crianças no colégio. Mas fazer o que precisa ser feito, com disciplina. Fechou? Então bora orar? Senhor, meu Deus, a Ti rendo graça, Pai, porque o Senhor é bom. Agradecemos aqui por esse dia, Pai. Pedimos a Ti, Pai, um dia abençoado, um dia de bênçãos, um dia onde a gente consiga, Pai, de fato, ter a disciplina para fazer o que precisa ser feito, Pai. Que assim como o Senhor trouxe na palavra de Daniel, Pai, um modelo de disciplina a ser seguido, possamos implementar isso nos nossos dias, nos nossos dia a dia, Pai. E que a nossa oficina, Pai, sejam bênçãos, que a nossa oficina seja transbordo na vida dos nossos funcionários, e que a nossa oficina, Pai, esteja cheia de clientes, que nós consigamos atender todos da melhor maneira, que nós consigamos atender todos os clientes com excelência, e todos os processos dentro da nossa empresa funcionem bem, funcionem com qualidade, funcionem como tem que ser feito. Pai, eu oro para que cada um aqui realize os seus sonhos dentro da vontade do Senhor,
que é a principal vontade, que assim seja feita a sua vontade, Pai, na vida de cada um desses homens que estão aqui às 6 horas da manhã, buscando um conhecimento, buscando uma evolução espiritual, uma evolução profissional. E eu tenho certeza que esses homens, lá no dia 1º de janeiro de 2026, vão ser homens mais forjados, vão ser homens melhores dentro do contexto de uma sociedade, dentro de um contexto como empresários, como pai, como patrão. Eles vão ser homens exemplos dentro de toda uma sociedade. Tire de todos nós, Pai, o medo que nos deixa, que nos impede talvez de crescer. Tire de nós, Paizinho querido, o medo de ir adiante, porque sabemos que o Deus que dá a visão é o mesmo Deus que dá a provisão. E onde colocarmos os nossos pés, o Senhor vai dar o chão para nós pisarmos. Excelente dia, amém. Excelente dia para todos, senhores. Fiquem com Deus. Deus abençoe muito vocês. Tamo junto. Você abriu a sua oficina porque ama carros. Mas com o tempo, você percebeu que não basta ser um bom mecânico. É preciso ser um bom empreendedor. E aí vem a minha pergunta. A sua oficina trabalha para você ou você é escravo da sua empresa? Eu sei exatamente como é. Você trabalha o dia inteiro. É o primeiro a chegar, o último a ir embora. Faz de tudo para sua oficina crescer. Mas no final do mês, lucro que é bom, não vê de jeito nenhum. O cliente, um dia tem, outro não. E no final do mês, é sempre a mesma história. Você refém de uma oficina e correndo atrás de novos clientes e correndo atrás de dinheiro. Mas e se eu te disser que a sua oficina pode ser lucrativa de verdade? Que você pode colocar dinheiro no bolso sem viver nesse sufoco? É isso que eu quero te mostrar. Seja bem-vindo à Imersão Oficina Lucrativa. Um evento que já transformou a vida de centenas de proprietários de oficina mecânica. Durante essa imersão, eu vou te ensinar o que ninguém te ensinou sobre gestão de oficina, sobre vendas focado para a oficina mecânica, sobre como fazer marketing para a oficina mecânica, sobre como administrar uma operação, sobre como ter bons mecânicos na sua oficina mecânica, sobre como montar um time que produz muito e, por fim, sobre como colocar dinheiro no final do mês aí no seu bolso. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. E em menos de... Na primeira semana que eu comecei a praticar as coisas que o Túlio passava para mim, né? As instruções, teve muita mudança aqui na oficina, na parte financeira, administrativa e até entre os mecânicos. Com poucos dias aí a gente já pensou em mudança, já pensou em crescimento, nosso sistema de gestão já mudou completamente e vale muito a pena, viu? Eu não sabia nem por onde começar. Uma administração bacana, correta, né, para poder levar a minha oficina para um outro patamar. E hoje eu posso dizer com orgulho e com grande satisfação aí da oficina lucrativa que vale muito a pena. Agora, a decisão é com você. Você pode continuar na sua oficina só pagando contas, sendo o primeiro a chegar, o último a ir embora, ou pode entrar para esse time de empresários que tem mudado o segmento, se tornar um empresário que tem uma oficina que fatura todos os meses, que tem lucro todos os meses e o melhor, que tem qualidade de vida e tempo para a sua família. A decisão está nas suas mãos. Mas eu preciso te avisar, as vagas para imersão são limitadas. E talvez essa pode ser a última chance que você tem de participar desse evento. Então corre, cai pra dentro e eu te espero do lado de cá. Tamo junto.